Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos mais em um encerramento de um trimestre, onde nós vamos estudar a última lição, que vai tratar a respeito da lição de número 13, com o tema Seja um mordomo fiel. A nossa lição, ela tem como base o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 36 até o 46. Veja, vamos expor o que Deus espera de seus mordomos. Vamos pontuar as características do mordomo fiel e infiel, ok? Queridos, com muita alegria que nós chegamos em um final de trimestre, queremos desde já agradecer a todos vocês que nos acompanharam em todo esse trimestre. Meu muito obrigado por tudo, pelas orações, pelos comentários, pela união que nós temos uns com os outros. Que Deus abençoe ricamente e que o Senhor possa nos dar graça para continuarmos nesse novo trimestre, nessa nova jornada que vem aí, falando a respeito do livro ou dos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Será um prazer, uma honra, com a graça e a permissão do Senhor, estarmos juntos mais uma vez nessa jornada. Queremos dar o meu muito obrigado a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e também aos amigos que são companheiros desse trabalho, que estão no nosso Zap. Meu muito obrigado a todos vocês, que formam uma forte parceria junto com esse ministério que está crescendo a cada dia. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe. Vamos lá? Queridos, o nosso comentário da nossa aula de hoje vai falar a respeito exatamente de parábolas. Veja, tópico de número 1, o que Deus espera de seus mordomos. A lição estudará exatamente parábolas mencionadas como um mordomo fiel, como pai de família, ok? E sobre o servo fiel e prudente. Também tratará da parábola das 10 virgens. Queridos, com muita alegria que nós já iniciamos este comentário falando a respeito da sua palavra, que é exatamente Lucas capítulo 12. Nós estamos tratando a respeito da vinda. Quando se fala mordomo fiel e infiel, certo? O fiel sobe e o infiel continua aqui. O infiel, ele não sobe. Só que tem uns homens aqui que são o povo de Israel, que está esperando o Senhor voltar das bodas. Então, este que é fiel é chamado de 5 virgens prudentes. Então, as virgens prudentes que subirá ao encontro da noiva, ou seja, ao encontro do noivo. Aqui nós temos uma cidade, a Nova Jerusalém, que tem 7 anos no cumprimento profético, que vai estar sobre a terra durante o milênio. Então, há servos que estão esperando o seu Senhor voltar das bodas. E estes homens aqui são o povo de Israel. Porque para Israel, Jesus ainda não veio. Então, para Israel, será a primeira vinda. Para Israel, será a primeira vinda, embora seja a segunda vinda de Jesus. Porque Israel rejeitou o nascimento de Jesus, o homem Jesus. Então, a primeira vinda foi rejeitada por Israel. Então, Israel receberá o seu Messias na segunda vinda, que para ele será a primeira vinda. Mas como para nós cremos que Jesus já veio e nos ensinou ser vigilante, fiel, prudente, então
a qualquer momento, brevemente, estaremos subindo ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor Jesus sairá para encontrar conosco em nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Então, a lição ela vai tratar sobre parábolas. As parábolas que são tratadas são a parábola das 10 virgens e a parábola dos homens que esperam o seu Senhor voltar das bodas. Então, logo aqui nós temos o quê? As 5 virgens prudentes que vai para o arrebatamento. Então nós temos duas coisas distintas. A primeira coisa, arrebatamento. Arrebatamento. A segunda, vinda literal. Segunda vinda literal. Todo olho verá. Então, no arrebatamento, as 5 virgens prudentes que representam os amigos do noivo, os assistentes do noivo e também a noiva de uma forma completa, que está esperando o seu Senhor voltar das bodas. Então essas prudentes, que está esperando o Senhor a qualquer momento, ok? Jesus está voltando e nós não sabemos o dia nem a hora que há de vir o Senhor. Então essa virgem, esta noiva que é preparada por virgens, que são preparadas por virgens, Salmo 45, essas virgens que está em Mateus capítulo 25, estão preparando a virgem para encontrar com Jesus. Estão preparando a noiva para encontrar com Jesus. Então vamos lá? Veja. Nós temos as 5 virgens que estão esperando o esposo. Estas 5 virgens, certo? É um retrato de toda a igreja, certo? Isso aqui é a primeira interpretação, fiel. Mas de um modo mais trabalhado sobre as virgens, de um modo mais fiel ao comentário das virgens, nós temos 5 de um lado e 5 do outro. Então nós temos 5 ministérios fiéis e 5 ministérios infiéis. Isto é visto, esses ministérios em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 ao 11. Ok? Então, nós estamos falando a respeito de homens que no final dos tempos estão esperando o seu Senhor voltar das bodas. Então haverá bodas durante 7 anos, a boda do Cordeiro, e a igreja participará com ele pelo arrebatamento e estará com Cristo durante 7 anos. Então nesse período o Senhor estará nas bodas. Só que tem uns homens aqui, que é o povo de Israel, está esperando o seu Senhor voltar das bodas. Se nós temos as bodas do Cordeiro, então temos o arrebatamento antes das bodas, para cumprimento das bodas. Então pessoas entrarão para o arrebatamento, que é a igreja, e estará com Cristo durante 7 anos em bodas, até que o Senhor apareça no final dos 7 anos, mostrando para aqueles homens que estão vigilantes, que estão esperando o seu Senhor voltar das bodas. Então até hoje Israel espera Jesus. Como a parábola está tratando de 2 acontecimentos futuros, porque por causa das bodas, então as bodas separam 2 acontecimentos. O antes das bodas, certo? Que é o arrebatamento que leva o povo para bodas, e do depois das bodas. É onde a cidade abre as portas, Jesus sai com toda a igreja para reinar sobre a terra. E o povo que está aqui, os homens que são o povo de Israel, receberão o seu Messias. Então Jesus, ele tocará a porta. Jesus está voltando, e com esta volta iminente, ele vai tratar com os seus servos. Isto é, vai
levar os seus servos para prestação de contas. E esta prestação de conta é exatamente por quê? Porque ele nos entregou talentos. A um ele entregou 5, a outro entregou 2 e a outra entregou 1. Então, nessa negociação, o Senhor, que foi e prometeu voltar, ele tratará de prestar conta com aqueles que receberam os seus talentos. E todos os seus servos vão exatamente prestar conta com seu investidor. Então, nós temos duas coisas, duas situações diferentes, que está muito claro nas Escrituras. Exatamente o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Amém? Queridos, a primeira referência que está aqui antes das bodas é o arrebatamento para as bodas. E a segunda referência está exatamente aqui, que é exatamente a vinda de Jesus. Veja aí na sua revista, versículo 36 da leitura bíblica em classe. O primeiro versículo aí, ó. Sede vós semelhante aos homens. Então, vós aqui é a igreja. Sede semelhante vós que são igreja, certo? Aos homens. Esses homens aqui no texto de Lucas 12:36, esses homens, Israel, o povo de Israel. Então sejam semelhante, igreja, ao povo de Israel que espera o seu Senhor voltar das bodas. Porque aqui já mostra que o povo de Israel só receberão Jesus depois das bodas. É forte isso aqui. Aí diz mais, ó. Quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Então o povo de Israel, ele vai entrar na salvação com arrependimento. Lembra do profeta Zacarias que o povo vai chorar amargamente pelo seu Messias? E assim o Espírito de Deus, que é o Espírito de graça e de súplica, ele entrará em toda a carne. Os remanescentes povo de Israel receberão o seu Messias nesse período do final das bodas. Então, muito forte isso aqui. Vocês podem ver esses dois tempos aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. São textos que vocês vão somar, ok? Com esses aqui, ó. Porque são equações. Soma os dois textos, eu tenho um resultado. Ok? Eu tenho um resultado. Queridos, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. Ele fala a respeito da sua vinda. Já estou usando esse texto, ó. Ele fala a respeito da sua vinda, ok? Como uma vinda inteira, certo? Porque ele já veio aqui a primeira vez ele já veio aqui, certo? E virá a segunda vez. Então não terá segunda para depois voltar e terá terceira. Não, só terá a segunda vez. Só que nesta descida, a igreja sobe antes dos 7 anos, ok? Antes da contagem dos 7 anos, a igreja sobe para estar com Cristo. E o que aqui diz o texto? Olha aqui o texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo de número 1. Diz o seguinte, que, amados, quanto à sua vinda, presta atenção, e a nossa reunião com Ele. Mais uma vez, duas coisas distintas. Eu tenho as bodas que separam a reunião com Ele, arrebatamento, e tenho a sua segunda vinda para os homens que estão esperando o seu Senhor voltar das bodas. Está muito claro, irmão. Aí tem pessoas, líderes, que diz no nosso meio,
a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja vai passar por esta grande tribulação na terra. Mentira! A igreja espera as bodas, entrará para as bodas. A igreja não ficará para a grande tribulação. Israel passará, as nações passarão, aqueles que foram salvos durante a grande tribulação vão passar, mas não tem a expressão igreja no tempo da grande tribulação. Pessoas que serão salvas durante a grande tribulação, o termo lá está claro, são os santos, os santos. Queridos, nós devemos nos comportar, como diz a parábola, como aqueles que aguardam o seu Senhor voltar das bodas, que é o povo de Israel. Que Jesus sabe muito bem que eles só vão aceitar o Messias depois das bodas. É uma profecia. Todos que estudamos a Bíblia, temos que identificar quem é quem. A quem Jesus está falando na parábola. Temos que sentar para aprender. Jesus está falando para mim, para ele, ou para nós, ou para todos. Então, se vocês perceberem, quando Jesus está falando a respeito da parábola do pai de família, e depois vai falar sobre uma outra parábola dos servos, e Pedro fica assim, rapaz, ele já mudou de parábola, ele está mudando de destino, de acontecimentos. Ele estava falando do pai de família, agora já está falando de uma outra parábola. Aí Pedro diz, Senhor, só uma palavra aqui, o Senhor está falando agora para nós ou para todos? Então Pedro, como nós também, temos que ter sensibilidade a quem Deus está falando por meio da sua parábola. O mundo não compreende isto, porque quando Jesus chegou, o mundo estava corrompido, perverso, uma geração incrédula, cheia de insensibilidade, adúltera, uma geração de fariseus condenadas, esse povo. Tudo isso nós temos que identificar quem é quem no texto. Lucas 12:36, já identificamos os dois tipos de povo durante o intervalo dos 7 anos. E assim, a gente pode exatamente aprender com clareza a palavra do Senhor. Então Jesus vai voltar com a sua igreja, isto para a sua segunda vinda aqui. Jesus recebe a igreja e vem para a segunda vinda com a igreja aqui. Tudo isto nós vamos ver que vai ficar povos aqui durante a grande tribulação, inclusive Israel, que vai receber o seu Senhor quando volta das bodas. Glória a Deus. Então está claro que Jesus vai ficar com a igreja nas bodas durante 7 anos, dentro da cidade. Esta cidade aqui, ela está descendo. Está lá em Apocalipse. E vi a cidade de Deus que descia do céu. João viu a cidade que descia do céu. Ok? Essa cidade descia. João viu ela descendo. O ponto final dela é aqui. Então, há o arrebatamento aqui, antes dos 7 anos da grande tribulação, da sua segunda vinda, e haverá na terra a grande tribulação, e com Cristo na cidade, haverá exatamente as bodas do Cordeiro. Tudo isso está muito claro. A segunda vinda de Jesus, ela é literal. Então, aos servos vigilantes, que está em Lucas 12:37, conforme a leitura bíblica em classe, Lucas 12:37, nós temos os servos vigilantes. A Bíblia diz que ele mesmo se cingirá, fará sentar à mesa e os servirá. Cristo, ele vai se vestir com a roupa apropriada para a festa das bodas do Cordeiro, vai fazer com que os seus servos sentem à mesa junto a Abraão, Isaque e Jacó. Com isso, o próprio Jesus servirá. É o texto que diz, Lucas 12:37. Então, Cristo vai quebrar o protocolo daquilo que está registrado em Lucas 17, versículo 7 e versículo 8.
Porque diz lá: qual de vós que é senhor, que tem um servo, certo, que está arando ou apacentando gado, ao regressar do campo, esse senhor não diga primeiro: faça primeiro a minha comida, faça primeiro a minha comida e que eu vou comer. Depois ele diz para o servo: agora você se assente e coma também. Então primeiro o Senhor diz: faça primeiro para mim. Depois que eu comer e beber, aí depois que você me servir primeiro, aí você come. Glória a Deus. Isso é forte, porque naquele dia do arrebatamento, o Senhor vai fazer nós sentar à mesa, quebra o protocolo, porque nós já fizemos, e assim quando chegar lá, o Senhor vai fazer nós sentar à mesa e vai servir a igreja. Glória a Deus. Que coisa, né? Como conhecer um servo inútil? Você já sabe como é que você conhece um servo que não tem utilidade? De acordo com Lucas 17, versículos 7 ao 10, o que é ser servo útil? É uma pergunta. Quais os deveres de seu serviço? Qual a prioridade de ser um servo útil? A prioridade está no fato de servir ao Senhor. Não há outra prioridade do que esta, em servir ao Senhor. Então é o serviço que é um dever e não é um favor. Então nós fazemos um serviço não como favor, mas como um dever. Então tudo aquilo que a gente faz no campo do dever, nós não precisamos ser agradecidos. Alguém não precisa chegar para nós: muito obrigado porque você está me servindo, porque é um dever do servo servir. Então não lhe custa gratidão. O que é isto? É que o serviço é parte da obrigação do servo. Nenhum patrão que paga o salário ao seu servo vai dizer muito obrigado, porque é um dever do servo trabalhar. Nem o servo deve esperar agradecimento de seu senhor. O servo não pode esperar o agradecimento, porque ele está sendo pago para isso. Quando fizer o servo o que é o seu dever, isto não é motivo para ele ficar tocando trombeta, porque ele está fazendo o que lhe é mandado. Só os fariseus, eles entendiam que os seus deveres deveriam ser recompensados e elogiados. Muitas são as pessoas com falsa modéstia, aclamam a si mesmo: irmão, nós somos servos inúteis. Qual é o objetivo? Mostrar para a igreja que são humildes. Coitados. Todos os que somente fazem o que lhe é ordenado, esses sim são os inúteis, porque só faz o que lhe é ordenado. Mas todos aqueles que vão além da lei e do dever, estes são servos úteis. É diferente você servir por dever e você servir além do dever. É a questão do exceder. É a questão da segunda milha, da outra face, da túnica e da capa. É a questão da graça, que é maior do que o dever. O ser útil refere-se a caminhar a segunda milha, a entregar a capa e a túnica, a oferecer o outro lado da face. Esse sim excede o que é natural, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 20. Cuidado com a falsa modéstia. Esse negócio de abrir a boca e dizer para a igreja: irmão, eu sou servo inútil. Aí Jesus disse: o servo inútil será lançado no inferno. Mateus capítulo 25, versículo 30. Agora você não vai dizer mais que é inútil, porque o inútil ele tem um lugar.
ranger dentes, ele tem um lugar, escuridão, trevas exteriores. Pare com essa mania de definir-se a si próprio como inútil. Jesus lhe chamou para ser útil. Saia dessa falsa humildade. Todos nós que vivemos no serviço a Deus, nós temos que aprender o entendimento de que é servir a Deus. Quando eu digo assim, eu vou para o culto, já estou dizendo que eu vou servir a Deus, porque todo culto é uma forma de serviço a Deus. Então vamos nós servir a Deus? Então qual é a característica daqueles que são inúteis e daqueles que são úteis? O inútil, ele só tem a primeira milha. O útil, ele tem a segunda. O inútil, ele só tem e faz só o que ele é mandado, a primeira face. E o servo útil, ele consegue entregar a outra face. O inútil, ele tem a capa. O útil, ele tem para entregar também a túnica. Tudo isso forma exatamente o conceito de um servo útil na casa de Deus. Tópico de número 1. O que Deus espera de seus mordomos? Primeiro, que eles sejam prudentes. Os servos do Senhor são verdadeiros mordomos da casa de Deus. O que Deus espera é que eles sejam úteis. Não lhe faça só aquilo que lhe mandam, mas ele vê coisas que não lhe mandam fazer e faz. Dentro da congregação, existem muitos obreiros que não fazem nada. Por quê? Porque já são presbíteros e eles dizem, não, isso aí é coisa de faxineiro, ou do auxiliar, ou daquele que cuida do banheiro. Então eles não fazem nada. E o reino de Deus, estes ficarão fora. Os que não excedem no reino. Então, qual é o destaque desse primeiro tópico? O destaque está na parábola das 10 virgens, certo? Porque ele vai tratar primeiro dos servos que servem o seu senhor, porque o seu senhor volta e procura o servo vigiando para poder levar para as bodas, ok? Para poder os servir, ok? Então nós estudamos que há dois grupos, os que vão subir para as bodas e os que vão ficar para a grande tribulação. Então o destaque aqui, continuando nesse tópico de número 1, está nas 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. O primeiro grupo são de prudentes, que aguardam a qualquer momento. Estes vão para as bodas. Então, o segundo grupo são virgens que não têm azeite suficiente, isto é, não tem vasilha. Eu estou falando de um grupo que esse grupo aqui, só tem, as 5 loucas só tem vasilha, na verdade só tem lâmpada. Eles não têm, isso aqui, o depósito que a pessoa coloca no ombro. Isso aqui é a reserva para encher aqui, Então, se ele só tem a vasilha e está se acabando, e a lâmpada está piscando e vai se acabar, então eles não têm o tempo suficiente aqui dentro para consumir o azeite, porque o Senhor vai chegar. Então, eu tenho 0 hora, eu tenho 3 horas da manhã, da madrugada, tenho 6 horas, ok? E tenho também 9 horas da noite, que seria mais ou menos 21 horas, que é 21 horas.
Então, quando se trata de vigília e que as virgens estão esperando o seu Senhor, certo? Para abrir a porta para elas, o que é que diz lá o texto? É que todos estavam esperando. Só que um só tinha vasilha, que eram as virgens loucas. Mas a outras 5 virgens, ela tinha mais, além das vasilhas, dessas vasilhas aqui, ela também tinha lâmpada. Por quê? Porque é aqui que Deus nos prova quando a gente tem a reserva. Se nós não tivermos reserva, só vai até aqui, ó, e acaba. Se tivermos reserva, vamos até além. Amém? O que é isto? É que quando se trata de vigília, o relógio funciona só à noite. São vigílias. E aqui eu tenho a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a quarta vigília. Tudo isso é à noite, durante as 12 horas da noite. E estas vigílias funcionam. Por quê? Porque o seu Senhor está voltando. Qual é das vigílias que o Senhor vai aparecer? O texto está claro, dizendo o seguinte: se a condição, se porventura ele vier na segunda vigília, que é o intervalo de 9 da noite à meia-noite, de 9 às 12 da noite, esse período aqui de segunda vigília, se ele vier, ele procura os servos que estejam com as lâmpadas acesas. Ó. Só que houve a notícia. A notícia chegou que ele estava vindo meia-noite. A meia-noite está chegando. Não diz que chegou. Diz que está vindo. Aí vem o esposo. Só que essas lâmpadas das 5 loucas já estavam piscando. Ó. O que é isto? É que elas estão acabando. Ó. O azeite está na beiradinha aqui. Ó, está acabando ó, o azeite. Então, como ela não tem azeite na vasilha, que é a reserva, que elas acham ruim carregar no ombro, mas as prudentes carregavam cada um a sua reserva, e a prova está aqui de que aquele que é vigilante, prudente, fiel, o servo bom, ele sabe esperar o seu Senhor a qualquer instante, a qualquer momento. Deus prova ele, mas ele está preparado. Por quê? Porque ele tem reserva. E se ele tem reserva para chegar na terceira vigília, na quarta vigília. A reserva é a prova de eu ter o tempo suficiente para esperar o meu Senhor a qualquer momento. A qualquer momento, se ele vier na segunda, na terceira ou na quarta, eu estou preparado, porque a vasilha que está com o azeite reserva, ela me dá o direito de eu colocar na minha lâmpada das virgens prudentes para me esperar o tempo que for preciso. Ele está chegando depois da meia-noite, eu tenho ainda azeite e lâmpada. Eu ainda tenho azeite e lâmpada para a quarta vigília. Então, o Senhor voltará a qualquer momento. A questão não é se você tem lâmpada, a questão é se você tem depósito. É o depósito que te dá direito para subir. Isso é forte. Por quê? Porque quando você não tem suficiente, não vai dar mais tempo nem comprar. Porque enquanto vocês vão comprar, o Senhor já volta. E quando vocês voltam, já não há mais tempo. É uma palavra de Deus para a nossa vigilância. Sejamos fiéis, prudentes. O Senhor breve voltará a qualquer momento. Então, haverá uma grande surpresa. Será que ele vai voltar aqui nesta primeira vigília? Porque se vier na segunda, então ele pode vir aqui na segunda.
ele pode vir na terceira, ele pode vir na quarta. E na primeira vigília, é meio difícil ele vir. Você sabia? De 6 da noite às 9 da noite, a maioria estão no culto. Enquanto nós estamos no culto, Jesus está se preparando para voltar. Quando chega às 21 horas, o porteiro está fechando a igreja. Enquanto isso, Jesus está colocando o paletó para vir como noivo, como esposo. Enquanto o porteiro está fechando a porta, o portão da igreja, Jesus está se aprontando para voltar. E vai pegar muito de surpresa. Principalmente hoje, nessa era digital, que muitas pessoas estão ligadas à tela do celular, vai ficar. Ele prova se você tem azeite na reserva. Ter azeite na reserva é procurar fazer a sua vontade de dia e de noite, como diz o Salmo capítulo 1. É buscar deleitar-se na lei do Senhor. É deixar o Senhor te usar no tempo fora da primeira vigília. Quando você chega em casa, glória a Deus, o que você faz durante essa segunda vigília? E durante a terceira vigília, o que é que você está fazendo? O Senhor, Ele voltará na hora em que você não está esperando. Glória a Deus. Queridos, nós estamos apenas começando. Nós vamos fazer a aula extra e vamos enviar para todos vocês que estão nos assistindo, que contribuem com esse trabalho. Deus abençoe. Vamos deixar o nosso zap para comunicação e que você seja mais abençoado neste novo trimestre que vai vir aí a respeito dos livros 1º e 2º Samuel, que com certeza será uma bênção para você e todos os da sua casa e os da sua exatamente classe. Que Deus abençoe. Fica com Deus até o nosso próximo trimestre, novo trimestre de 2019. O último desse ano, que é o nosso 4º trimestre. Deus te abençoe, fica com Deus e até lá.